Olá, meus queridos, vamos trazer mais uma lição aí da Escola Sabatina, né? Para nós estudar essa lição. A lição está sendo muito abençoada, está sendo muito... Tem uns conteúdos muito polêmicos que a gente tem que estudar um pouco, né? E a gente tem que se deter nessa lição para que a gente possa aprender mais alguma coisa, né? Hoje é domingo, 3 de abril. O título da lição de hoje, para nós estudar, é a serpente, né? Nós vamos lá começar logo com uma pergunta aqui no início da lição, para todos nós, né? Em Gênesis capítulo 3, o verso 1 e 2. O verso 1. E em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. E Apocalipse 12, 7 ao 9. Quem era a serpente? Quem era a serpente nessa abertura aqui da palavra de Deus, da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, quem era a serpente? Como enganou Eva? Como foi que ela enganou Eva? Nós vamos estudar hoje sobre esse assunto, né? Quem era a serpente? Deixa aí para você meditar. O texto começa com a serpente, né? A assistência da frase sugere que em fase de... Além disso, a serpente tem o antigo definido, indicado que se trata de uma figura bem conhecida, como se o leitor já devesse saber que assim a existência deve ser afirmada-se desde a primeira palavra do capítulo, né? As Escrituras identificam a serpente como o inimigo de Deus. Observamos aqui no texto, nessa lição de hoje, né? A serpente era um ser, né, que estava presente, né, naquele momento ali. E a serpente, ela conhecia muito bem o trabalho que Deus fazia, né? Conhecia muito bem como era que Deus agia, né? Porque observamos aqui que a serpente, ela traz, né, ela traz uma astúcia, que ela vê que a gente vê que a serpente, ele tem sabedoria para ver como agir na vida do ser humano, né? A gente observa que a serpente, como inimigo de Deus, Isaías capítulo 27, verso 1, né, explicitamente chamada de diabo, Satanás, né, em Apocalipse 12, 9. Da mesma forma, no Antigo Oriente, próximo à serpente, né, personificado o poder do mal para realizar suas obras sem que fosse percebido. Satanás preferiu fazer uso da serpente como medium dos disfarces, bem adequado ao seu próprio estilo. Observamos aqui que a serpente que foi usada por Satanás, né, pelo Lúcifer, para seduzir Eva, era uma serpente que no passado, na criação, a serpente era uma cobra que tinha asa e ela voava, né, por cima das aves. Tinha aquele brilho da sua cor, que era como se fosse cor de ouro, né? E a gente observa ali, né, que a serpente dava o seu brilho nas aves onde ela passava, ela dava aquele brilho, né? Ali também chamou o encanto de Eva para aquele momento, observando aquele animal brilhoso que trazia o seu resplendor, né, ali sobre aquelas árvores, né? E ali o anjo do mal, o inimigo de Deus, ele usou a serpente porque era um dos animais mais astuciosos da época. E a serpente foi
ao animal que foi escolhido para que ele usasse para atrair ali Eva, né? E o próprio Satanás, ele usou a serpente, um dos animais mais brilhantes da terra que Deus tinha criado, para fazer, né, o mal, para trazer o mal. Né? Ao falar sobre o diabo, em qualquer forma que aparece na Bíblia, não traz uma simples metáfora. Satanás é descrito como um ser literal e não simbólico, né? A gente observa que ele é literal, princípio, obstante do representar o mal. Ele representa o mal ao lado tenebroso do ser humano. A serpente não se apresenta como inimigo de Deus, ao contrário, né, se refere à palavra de Deus, quais elas repetiu-se, aparecer, apoiar, ou seja, desde o início, né? Observamos que a serpente sempre ela usa a palavra de Deus, sempre usa a Bíblia. É uma forma tão astuciosa da serpente agir, que ela seduz até os próprios eleitos, né? Os próprios eleitos são pegos pela serpente. E a serpente que enganou Eva é esse próprio Satanás, que é o inimigo de Deus. Ele faz tudo para seduzir qualquer pessoa que esteja ao lado de Deus. Ele faz tudo para a pessoa conhecer o lado mal da história. Adão e Eva, eles conheciam o lado bem, mas não conheciam o lado mal, né? O lado bem eles conheciam, que era o lado de Deus, mas o lado mal da serpente ele não conhecia. Mas eles foram levados, né, foram enganados de uma forma tão astuciosa da serpente, né, que os dois comeram do fruto. O que eu digo para nós a respeito dessa lição de hoje é que nós devemos ter cuidado com a serpente, porque ela não vai aparecer como um bicho feio de chifre, não. Ela vai aparecer como um anjo de luz, que ele era um anjo de luz. Ele vai aparecer nas formas que você nunca vai pensar que era ele, na forma de um anjo, na forma de uma pessoa bonita, uma pessoa perfeita. Vai aparecer na forma de homem e de mulher também, para enganar o ser humano. O ser humano pode ser enganado a qualquer momento pela serpente, tanto faz ser um homem como ser a mulher, porque as duas formas, ele ataca nas duas formas. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos cada dia compreender muito mais a respeito desse estudo.